Todos nós já passamos por momentos em que parece impossível manter a calma. Um trânsito interminável que faz o relógio parecer um inimigo implacável, aquele colega de trabalho cuja atitude nos testa até os limites, ou até as frustrações diárias que acumulam como gotas em um copo prestes a transbordar. Nessas horas, sentimos o coração acelerar, a paciência escapar pelas frestas, e a raiva ou ansiedade assumirem o controle. É nessas situações que, muitas vezes, agimos sem pensar, tomamos decisões impulsivas ou dizemos coisas que mais tarde nos arrependemos. Agora, imagine como seria encarar esses desafios com serenidade e clareza, sem deixar que os fatores externos determinem seu estado interno. Parece um sonho distante, não para os estoicos. A filosofia estoica, desenvolvida há mais de 2000 anos, continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para quem busca equilíbrio e controle emocional. Sua beleza está na simplicidade e na aplicabilidade imediata, oferecendo ensinamentos que não são apenas teóricos, mas práticos e transformadores. Para os estoicos, perder a calma não é apenas um momento de fraqueza, mas uma oportunidade desperdiçada de exercer domínio sobre a única coisa que realmente controlamos, nós mesmos. Quando você domina a calma, não só melhora suas reações imediatas, mas também constrói uma base sólida para uma vida mais harmoniosa. Pense nisso como aprender a nadar em meio a uma correnteza. A água continuará a se mover de forma imprevisível, mas você aprende a flutuar e a avançar sem lutar contra ela. Nesse vídeo, vamos explorar juntos 6 regras estoicas que podem transformar a maneira como você enfrenta situações desafiadoras. Cada uma delas foi concebida para te ensinar a navegar pelos momentos mais difíceis da vida com resiliência e clareza. E aqui está o motivo para você continuar comigo até o final. A última regra, frequentemente esquecida até mesmo pelos praticantes modernos do estoicismo, é uma verdadeira mudança de jogo. Aplicá-la pode não apenas ajudar você a manter a calma em momentos de tensão, mas também a transformar essas experiências em crescimento pessoal. Então, se você já desejou encontrar um caminho para responder às adversidades com mais sabedoria e menos estresse, está no lugar certo. Vamos juntos desbloquear esse poder que já está dentro de você. Marco Aurélio, um dos mais sábios filósofos estoicos, nos deixou uma lição fundamental. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa citação não poderia ser mais relevante nos dias de hoje, quando nos vemos frequentemente consumidos pelo caos ao nosso redor, tentando controlar tudo o que acontece, até mesmo o incontrolável. O segredo, no entanto, está em reconhecer que a verdadeira fonte de poder está dentro de nós mesmos, na forma como escolhemos reagir aos desafios da vida. O primeiro passo para alcançar essa liberdade emocional é focar no que está ao nosso alcance. Isso não significa ignorar a realidade ou se distanciar de tudo o que acontece ao seu redor, mas sim entender que nossa resposta a esses eventos é o único fator que podemos controlar. Quando nos deparamos com algo irritante ou estressante, como uma crítica injusta, um atraso inesperado ou um conflito com alguém, a tendência natural é reagir impulsivamente, permitindo que a frustração tome conta de nossos pensamentos e ações. Mas e se, em vez disso, você perguntasse a si mesmo, isso é algo que eu realmente posso mudar? Se a resposta for não, então a melhor atitude é respirar fundo, deixar ir e seguir em frente. Esse simples questionamento muda a dinâmica da nossa mente. Ao focar no que podemos controlar, nossa atitude, nossas escolhas, nossa percepção, liberamos nossa energia para o que realmente importa. A ansiedade e o estresse surgem, muitas vezes, quando nos apegamos ao que está além do nosso alcance, tentando forçar um resultado ou mudar uma situação que não podemos controlar. A ideia é aceitar a impermanência das coisas e agir de maneira sensata dentro do nosso campo de ação. Isso não significa passividade, mas sim uma ação mais estratégica e orientada para o que realmente importa, nossa paz interior e nosso equilíbrio. Quando você adota essa abordagem, começa a perceber que muitas das coisas que nos irritam, estressam ou tiram o nosso foco são, na verdade, distrações do que realmente pode ser controlado, nossa resposta emocional. Controlar o que você pode controlar não é uma fraqueza, é uma demonstração de força. Em vez de se deixar dominar pelos eventos ao seu redor, você se torna o mestre da sua própria mente. Esse controle mental é, sem dúvida, uma das chaves para manter a calma em situações que normalmente nos fariam perder o equilíbrio. Portanto, da próxima vez que se encontrar em uma situação estressante, pergunte-se: isso está ao meu alcance? Se não estiver, respire fundo e libere a tensão. Lembre-se de que a serenidade vem de dentro, e você tem o poder de escolher a paz, independentemente das tempestades externas. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra de uma lição simples, mas poderosa. Primeiro, aprenda a se acalmar. Só então, você poderá agir,
Em um mundo que nos impulsiona constantemente para a ação imediata, onde somos pressionados a responder instantaneamente a situações, essa prática de parar e respirar pode parecer contraintuitiva. Mas a sabedoria estoica nos ensina que, em muitos momentos, a verdadeira força está na capacidade de fazer uma pausa, refletir e então agir com clareza e discernimento. A pausa reflexiva é uma ferramenta essencial para quem busca manter o controle emocional, especialmente em situações desafiadoras. Quando algo ou alguém te tira do sério, seja uma crítica injusta, uma situação frustrante no trabalho ou um conflito com alguém próximo, o impulso inicial é reagir. A mente rapidamente se enche de emoções intensas, e a tendência é agir sem pensar. No entanto, o estoicismo nos ensina que essa reação impulsiva, guiada pela raiva ou frustração, raramente leva a um resultado positivo. Por isso, o primeiro passo é se acalmar. Isso não significa ignorar o que aconteceu ou suprimir seus sentimentos, mas dar espaço para que a mente possa clarear antes de tomar qualquer atitude. Praticar a pausa reflexiva pode ser algo simples, mas que traz um enorme impacto. Às vezes, tudo o que você precisa é dar um passo para trás, literalmente. Levante-se da sua cadeira, saia da situação por alguns minutos, tome um copo d'água ou, se estiver em um ambiente mais tranquilo, feche os olhos por alguns segundos e respire profundamente. Isso cria um pequeno intervalo entre o estímulo externo e a sua reação. Esse espaço de tempo é essencial para que a mente se acalme, permitindo que você acesse o raciocínio racional, em vez de ser dominado por uma emoção momentânea. Muitas vezes, a solução não está em como reagimos, mas em como escolhemos reagir, e a pausa reflexiva nos dá a oportunidade de decidir conscientemente qual será a nossa resposta. Contar até 10 é uma técnica simples, mas eficaz, porque age diretamente sobre o sistema nervoso. Ao contar, você não apenas ocupa sua mente, mas também desacelera seu ritmo cardíaco e suas respostas físicas, criando a oportunidade de responder com mais controle e menos impulsividade. Esse pequeno intervalo pode ser tudo o que você precisa para evitar uma reação desproporcional, muitas vezes arrependida, e optar por uma ação mais ponderada e mais alinhada aos seus valores. Além disso, essa pausa oferece outra vantagem importante. Ela permite que você ganhe perspectiva sobre a situação. Em momentos de estresse ou frustração, a visão tende a ficar embaçada, e é fácil se deixar levar pelas emoções. No entanto, ao praticar a pausa, você se distanciando momentaneamente, consegue olhar para o problema de forma mais objetiva. Isso pode revelar soluções que antes pareciam ocultas ou permitir que você perceba que, talvez, o que parecia ser um grande problema não seja tão significativo assim. A pausa reflexiva, portanto, não apenas reduz a impulsividade, mas também fortalece a clareza mental. Em um mundo onde tudo parece exigir uma resposta imediata, a capacidade de fazer uma pausa e refletir é um superpoder que poucas pessoas dominam. No entanto, ao incorporar essa prática no seu cotidiano, você transforma sua abordagem diante dos desafios. Em vez de ser reagido pelas situações, você se torna o protagonista da sua própria história, capaz de responder com sabedoria e controle. Os estoicos nos ensinaram uma lição profunda e essencial para a vida. Memento mori, que pode ser traduzido como lembre-se de que você vai morrer. A princípio, esse conceito pode soar sombrio, até desconfortável. A ideia de refletir sobre a morte pode parecer algo distante ou até negativo. No entanto, os filósofos estoicos não buscavam nos colocar em uma espiral de pessimismo, mas, sim, lembrar-nos de que tudo na vida é impermanente, inclusive as situações que nos tiram do sério. Ao refletir sobre a morte, nós não somos chamados a lamentar nossa finitude, mas a abraçar a natureza passageira de todos os aspectos da nossa existência, incluindo os momentos de raiva, frustração e estresse. Quando nos deparamos com um conflito ou uma situação irritante, é fácil nos deixarmos dominar pela emoção e perder o controle. O desejo de reagir instantaneamente nos envolve, e sentimos a urgência de dar uma resposta emocional à situação. Porém, se conseguirmos lembrar que tudo, até mesmo esse momento de raiva, é transitório, começamos a perceber que, no grande esquema da vida, aquele sentimento e aquele evento provavelmente não terão grande relevância com o passar do tempo. Em algumas horas, ou até mesmo em alguns minutos, o que parecia um grande problema provavelmente se dissipará. A reflexão sobre a impermanência nos ensina a desdramatizar os desafios do cotidiano. É como olhar para o horizonte e entender que, mesmo as tempestades mais fortes, uma hora vão se acalmar. Quando olhamos para a raiva ou frustração dessa forma, ela perde o poder de nos controlar. Se lembrarmos que o que nos irrita agora será apenas uma lembrança em breve, começamos a entender que a verdadeira liberdade está em não deixar que essas emoções definam nossas ações. O que vale a pena? A reação impulsiva, que provavelmente será esquecida,
ou a serenidade que nos permitirá seguir em frente com paz interior. Essa lembrança constante da impermanência nos ajuda a ver o mundo com mais leveza e perspectiva. Quando estamos no meio de uma discussão ou enfrentando algo que nos irrita, a sensação de urgência e a pressão para reagir podem nos cegar para a realidade maior da situação. Ao trazer à tona a consciência de que tudo é passageiro, ganhamos uma espécie de distância emocional, que nos permite ver a situação de forma mais objetiva. Isso não significa ignorar as emoções ou não sentir a raiva, mas sim entender que essas emoções não precisam definir o curso da nossa vida. Assim como as estações mudam, os sentimentos também se transformam. E, muitas vezes, o que parece ser um grande problema agora, daqui a pouco, será apenas uma lembrança. Por exemplo, pense em uma situação recente em que você se irritou, talvez no trânsito, em uma discussão com alguém ou por algo que não saiu como planejado. Agora, pare e reflita. Essa situação ainda tem um peso significativo em sua vida? Provavelmente não. Ela já passou, já se dissipou, e o que fica é a experiência de como você lidou com ela. Se você consegue lembrar que os momentos difíceis, assim como os momentos de raiva, também são passageiros, você começa a se libertar da necessidade de reagir de forma explosiva a tudo o que acontece ao seu redor. Ao internalizar a impermanência, os estoicos nos convidam a fazer uma escolha consciente, responder com serenidade em vez de deixar que a raiva ou o estresse nos arrastem. O reconhecimento de que tudo é temporário nos dá uma nova perspectiva sobre nossas emoções e nos permite viver com mais paz e menos tensão. Lembre-se sempre, a raiva, assim como as outras emoções intensas, também vai passar. E quando ela passar, você ficará mais forte, mais sereno e, acima de tudo, mais capaz de enfrentar qualquer situação com clareza e equilíbrio. Sêneca, um dos mais renomados filósofos estoicos, escreveu: "O homem preparado para o inesperado nunca é pego de surpresa." Essa citação nos lembra que a vida é imprevisível e cheia de surpresas, muitas das quais não podemos controlar. A tentativa de resistir ao que é inesperado é uma batalha perdida, que só aumenta o sofrimento. Enfrentamos o imprevisto de formas diferentes, seja por um problema de saúde, uma mudança inesperada nos planos ou até uma situação que foge completamente ao controle. Mas a grande chave, segundo a filosofia estoica, é a aceitação. Não se trata de esperar passivamente pelo que virá, mas de adotar uma postura de prontidão diante do que possa acontecer, aceitando a incerteza como parte integrante da vida. Quando algo dá errado, a tendência natural é reagir com frustração, raiva ou mesmo desespero. Perguntamos a nós mesmos: por que isso está acontecendo comigo? Essa é uma reação comum, mas ela nos coloca em uma posição de vítima diante dos eventos, como se o mundo estivesse conspirando contra nós. O estoicismo, por outro lado, nos propõe uma perspectiva diferente. Ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, devemos questionar o que posso aprender com isso. Essa mudança de perspectiva não só nos ajuda a lidar melhor com as dificuldades, mas também nos permite transformar os obstáculos em oportunidades de crescimento. Cada desafio inesperado traz consigo a possibilidade de aprendizado. Mesmo os momentos difíceis podem ser encarados como uma lição sobre nossa capacidade de adaptação, sobre como podemos nos fortalecer ou até mesmo redirecionar nossos objetivos. A resistência ao inesperado, portanto, só nos impede de avançar. Quando lutamos contra aquilo que não podemos controlar, nos enfraquecemos. Ao contrário, quando aceitamos o inesperado e nos preparamos para ele, nossa reação tende a ser mais equilibrada e serena. Imagine que você acorda um dia com todos os seus planos e objetivos bem traçados, e algo fora do seu controle acontece. Talvez um atraso no trabalho, um problema pessoal ou até uma crise econômica que afeta sua rotina. No primeiro momento, pode ser natural sentir que todo o esforço foi em vão e que algo foi perdido. Mas, se você se permitir olhar a situação sob uma nova ótica, verá que nada foi perdido. Ao contrário, a situação traz consigo uma oportunidade de se adaptar, de repensar suas prioridades, de buscar novas soluções e, acima de tudo, de praticar sua capacidade de resiliência. É na adaptação ao inesperado que encontramos nosso verdadeiro poder. Essa mentalidade de aceitação não significa que devemos ser indiferentes ou resignados à adversidade. Significa, sim, que podemos aprender a ser mais flexíveis e tranquilos diante do imprevisto, em vez de nos deixarmos dominar pela frustração. O filósofo Epicteto, por exemplo, nos ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa reação a eles. Ao adotar essa postura, você se torna mais preparado para lidar com qualquer situação que surgir, sem ser consumido pela surpresa ou pela revolta. Você percebe que o imprevisto, em última instância, é uma chance de desenvolvimento, uma oportunidade de testar sua capacidade de se adaptar e de buscar soluções.
Aceitar o inesperado não é uma forma de passividade, mas de sabedoria prática. É reconhecer que, por mais que planeje e se prepare, haverá momentos em que a vida irá surpreendê-lo. E, nesses momentos, você tem duas escolhas: se abalar e perder o controle ou aceitar e encontrar uma forma de agir de maneira construtiva. Essa aceitação, longe de ser um sinal de fraqueza, é, na verdade, uma demonstração de força interior. É o reconhecimento de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, há sempre algo que podemos aprender e algo que podemos melhorar. Ao aplicar essa filosofia no dia a dia, você perceberá que os imprevistos deixam de ser fontes de sofrimento e se transformam em fontes de autoconhecimento e crescimento. Assim, em vez de reagir com raiva ou frustração ao que não pode ser alterado, você começará a buscar, com calma e clareza, formas de extrair aprendizado das situações que antes pareciam apenas negativas. Essa mudança de mentalidade não só proporciona uma vida mais tranquila e equilibrada, mas também nos torna mais preparados para qualquer adversidade que possa surgir. Expectativas irrealistas são um dos maiores ingredientes do estresse diário. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque algo não saiu como planejado? Pode ser algo simples, como uma reunião que se arrasta mais do que o esperado, ou algo maior, como um projeto importante que não teve o resultado desejado. O problema não está apenas nas circunstâncias, mas no fato de que muitas vezes criamos expectativas irreais sobre o que deveria acontecer. Esperamos que tudo se encaixe perfeitamente, que as pessoas ajam da maneira que imaginamos ou que o mundo se curve aos nossos desejos. Mas, na realidade, a vida raramente segue o roteiro que idealizamos, e é aí que a frustração começa a tomar conta. O estoicismo, em sua sabedoria, nos oferece uma solução simples, mas profunda: substituir expectativas por aceitação. Aceitar a realidade como ela é, sem as distorções de um cenário idealizado, pode parecer contraintuitivo, mas é exatamente o que nos proporciona a paz de espírito. Isso não significa resignação ou passividade diante das dificuldades, mas uma escolha consciente de abraçar o que é, sem tentar forçar o que deveria ser. Ao fazer isso, você se liberta da constante decepção que acompanha as expectativas não atendidas e começa a viver de maneira mais tranquila e em harmonia com o que acontece ao seu redor. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, acreditava que a felicidade consistia em viver de acordo com a natureza, ou seja, em aceitar o que a vida nos oferece, sem tentar impor nossa vontade sobre ela. Quando estamos em sintonia com a realidade, em vez de lutar contra ela, nos tornamos mais serenos e capazes de lidar com os desafios de maneira mais eficaz. A natureza não se importa com nossas expectativas, ela simplesmente segue seu curso, muitas vezes de maneira imprevisível e até desafiadora. A verdadeira sabedoria, então, está em entender que não podemos controlar tudo, e que a felicidade não vem da perfeição dos resultados, mas da aceitação plena do que é. Pense em uma situação que o deixou frustrado recentemente. Talvez tenha sido um encontro que não correu como esperado, ou talvez você tenha passado por um contratempo no trabalho. Agora, imagine se você tivesse abordado essa situação com a mentalidade de aceitação ao invés de expectativa. Ao invés de esperar que tudo fosse perfeito, você teria aceitado o que aconteceu, sem raiva ou frustração. Você perceberia que, embora não tenha sido o que você esperava, ainda era uma experiência válida, que oferecia algo para aprender. Quando aceitamos as coisas como são, sem a pressão das expectativas não atendidas, nossa mente se acalma e nossa capacidade de lidar com a situação aumenta. Esse tipo de aceitação não é passivo. Pelo contrário, é uma forma ativa de agir com sabedoria. Quando aceitamos a realidade como ela é, nossa mente se torna mais clara, permitindo-nos agir de maneira mais eficaz e tomar decisões baseadas no que está diante de nós, e não no que imaginamos que deveria ser. Ao praticar essa aceitação, começamos a perceber que a vida, com todos os seus altos e baixos, é uma sequência de momentos a serem vividos, não controlados ou manipulados. Aceitar a realidade, então, não significa desistir de nossos objetivos, mas aceitar que o caminho para alcançá-los pode não ser o que imaginamos. Isso nos permite ser mais flexíveis, mais abertos ao inesperado, e nos dá a paz necessária para seguir em frente sem ser derrotados pelas circunstâncias. Afinal, a verdadeira felicidade e realização não vem de ter tudo sob controle ou de cumprir todas as nossas expectativas, mas de viver com sabedoria, graça e a capacidade de aceitar o que não podemos mudar. Quando substituímos as expectativas pela aceitação, nos libertamos do ciclo de decepções constantes e abrimos espaço para uma vida mais equilibrada, serena e plena. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas que temos para manter a calma, especialmente em tempos de dificuldade. Quando olhamos para nossas vidas, é fácil nos concentrarmos nas falhas, nos erros, nas dificuldades. No entanto,
Se treinarmos o olhar para aquilo que já temos, para as bênçãos cotidianas, a perspectiva muda radicalmente. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, começava seus dias refletindo sobre o que ele era grato, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ele sabia que, independentemente das adversidades externas, sempre havia algo de bom para ser apreciado. Isso não significa ignorar as dificuldades ou fingir que tudo está bem quando não está, mas aprender a equilibrar nossa visão para incluir tanto os desafios quanto as bênçãos. A prática de gratidão diária tem o poder de transformar a maneira como lidamos com o estresse e a frustração. Quando você começa o seu dia reconhecendo as coisas pelas quais é grato, seja sua saúde, seus amigos, sua família ou até as pequenas alegrias do cotidiano, você está naturalmente programando sua mente para focar no que é positivo. Isso reduz a energia emocional negativa que muitas vezes alimenta a raiva e a irritação. A gratidão muda o foco daquilo que falta para aquilo que já está presente, trazendo um senso de abundância para nossa mente. E essa prática vai além de um simples exercício de pensamento positivo. A gratidão é um modo de reprogramar nossa mentalidade. Quando nos concentramos em agradecer, não apenas reconhecemos as bênçãos, mas também nos tornamos mais atentos ao que está ao nosso redor. Marco Aurélio, por exemplo, não se limitava a agradecer pelas coisas grandes e óbvias, mas também pelas pequenas coisas cotidianas. Ele sabia que, mesmo nas situações mais desafiadoras, havia algo que podia ser apreciado. Isso criava uma visão mais ampla, uma que não se limitava a momentos de sucesso, mas que abraçava até os momentos de dificuldade como oportunidades para crescer e aprender. A prática de gratidão diária tem um efeito profundo no controle da mente, porque ao focarmos no que é bom, não damos espaço para a irritação ou a frustração dominarem. Você já percebeu como, em momentos de estresse, tudo parece mais pesado, mais difícil, como se o mundo estivesse contra você? Isso acontece porque nossa mente tende a exagerar os problemas e minimiza as coisas boas. Mas quando praticamos a gratidão, quebramos esse ciclo negativo, trazendo equilíbrio e perspectiva para a nossa vida. Além disso, a gratidão não precisa ser algo grandioso ou elaborado. Pode ser algo simples, como agradecer por uma refeição quente, por uma conversa agradável ou pela oportunidade de um novo dia. À medida que você faz disso um hábito diário, começa a perceber que, em cada canto do seu dia, há algo digno de apreciação. E isso faz toda a diferença quando você está enfrentando situações que normalmente te tirariam do sério. Ao invés de reagir impulsivamente, você responde com calma, porque já está em sintonia com o que é positivo, já está focado no que realmente importa. A gratidão, portanto, não só traz paz interior, mas também nos ajuda a cultivar uma mentalidade mais resiliente, pronta para lidar com as adversidades de maneira mais equilibrada e serena. Esse simples hábito de começar e terminar o dia com gratidão pode transformar radicalmente a maneira como você lida com o estresse e a irritação. Não é sobre ignorar os problemas, mas sobre dar mais energia ao que está funcionando em sua vida. Ao fazer isso, você se torna menos vulnerável às pressões externas e mais capaz de manter a calma, independentemente das circunstâncias. Afinal, como disse Marco Aurélio, a felicidade depende de nós. E a gratidão é uma das chaves para cultivar essa felicidade, mesmo nos momentos mais difíceis. A calma é, sem dúvida, uma força poderosa. Muitas vezes, associamos força a explosões de emoção ou a reações impulsivas diante do caos, mas a verdadeira força está em manter a serenidade diante das adversidades. Ao adotar as 6 regras estoicas que exploramos, você não está apenas aprendendo a lidar com o estresse de maneira mais eficaz. Você está treinando sua mente para navegar pelas tempestades da vida com uma clareza que poucos conseguem alcançar. Essas práticas estoicas, que foram testadas ao longo de milênios, são ferramentas que nos ajudam a transformar o turbilhão exterior em paz interior. Ao internalizar esses princípios, você começa a perceber que o controle sobre sua vida não depende do que acontece ao seu redor, mas de como você escolhe responder a isso. Praticar a calma e o autocontrole não significa se afastar das emoções ou das dificuldades da vida. Significa abordá-las com uma mentalidade focada, controlada e sábia. Cada desafio, cada frustração se torna uma oportunidade para aplicar essas regras e, dessa forma, amadurecer como pessoa. E ao viver assim, com serenidade e sabedoria, você se torna uma inspiração para os outros. As pessoas ao seu redor começam a notar sua capacidade de manter a compostura, de responder aos problemas com raciocínio em vez de reatividade. Essa capacidade de agir com equilíbrio, em vez de ser arrastado pelas marés da raiva e do estresse, pode ser um exemplo poderoso para todos. Agora, a escolha é sua. Qual dessas regras você vai começar a aplicar em sua vida hoje? A prática diária dessas ideias pode parecer simples,
Mas a verdadeira mudança acontece quando colocamos essas lições em ação no nosso dia a dia. A vida continua a nos lançar desafios, mas com essas ferramentas estoicas, a nossa resposta a eles pode ser diferente. Não se trata de evitar o conflito ou as dificuldades, mas de enfrentá-los de maneira mais sábia e controlada. Lembre-se sempre, manter a calma não é sobre negar a realidade ou fugir dos problemas, mas sobre enfrentá-los com uma mentalidade clara e controlada. Quando somos capazes de agir com razão em meio ao caos, o verdadeiro poder se revela. Que a sua jornada seja guiada por essas práticas de serenidade e sabedoria, e que você seja cada vez mais capaz de encontrar equilíbrio mesmo nas situações mais desafiadoras. Até a próxima, e que você continue cultivando a calma, uma força que nunca falha.